O domingo foi de folga, Romando. Os jogadores do Atlético puderam recarregar as baterias, porque a semana foi pesada. Primeira semana de pré-temporada, a turma tem que suar mesmo. E já é normal, né? Faz parte do processo, porque a pré-temporada, ela dá suporte para a temporada toda, né? O período do ano, muitos jogos. O Atlético, que tem pretensões, assim como em 2021, em chegar nas decisões. Faltou aquela final da Libertadores em 2021, jogo a mais pro Atlético ali, mas chegou até a final da Copa do Brasil e foi o campeão brasileiro. Então o Galo vai ter uma temporada recheada e por isso a turma tá pegando realmente pesado com os jogadores para que eles possam ter essa questão básica aí de física, a bagagem física para a temporada. E agora, Romano, começa a segunda semana da pré-temporada e um fato que a gente vem destacando na Itatiaia. O Atlético vai estrear quarta-feira no Campeonato Mineiro, 7h, o estádio Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim em Nova Lima, mas não muda a programação. A programação do Atlético é de pré-temporada ainda, até porque o time voltou a treinar segunda-feira passada, Romano. E aí no Mineiro vai começar, mas vai começar com o regime de pré-temporada na cidade do Galo normalmente, Romano. Pois é, a minha grande dúvida, Cláudia, é justamente em cima do tempo de preparação. Ô, Pan, você não acha um tempo muito curto, não? E fica a dúvida de como estará esse Atlético para a estreia no Mineiro? Ô, Romano, todo ano é a mesma discussão, né? Todo ano se repete, são as equipes voltando aos treinos e 10 dias, uma semana depois da volta, o início dos estaduais. Então a gente já está acostumado. Tem que colocar em campo o que tiver mesmo. E se o que tiver for garotada, que vá garotada. O mais importante é a preparação para as outras competições da temporada. O Campeonato Estadual tem chamado e dito aqui na Itatiaia, é o torneio de verão dos grandes clubes. Eles seguem com o planejamento da pré-temporada e, hora ou outra, fazem um amistoso dentro da competição contra equipes profissionais do interior ou alguns clássicos, amistosos, entre aspas, preparativos para o Campeonato Brasileiro, que é o que importa, para a Libertadores, que é o que importa, para a Copa do Brasil, até mesmo para a Supercopa do campeão e não dos campeões, porque só vai jogar um campeão, que é o Atlético contra o Flamengo. Até para esse torneio é a preparação que vai ser feita na pré-temporada. O campeonato estadual, ele tem que ser jogado e que se jogue da maneira que der. Pois é, e o Atlético, a curiosidade é gigante para saber os 11 de El Turco. O El Turco vai, inclusive, Cláudio, ter a mesma coincidência do conterrâneo dele, né, do Sampaoli em termos de estreia, né? O Sampaoli também estreou no Castor Cifuentes. Foi num jogo sem público. Agora a gente vai ter quarta-feira o Castor Cifuentes com 50% da capacidade, mesmo que o governo de Minas ele limitou aí a 20 mil torcedores. Poderia ter o estádio cheio em Nova Lima, mas a prefeitura da cidade limitou o público em 50%. Então, cada prefeitura vai ter sua medida. A medida é local, então para esse jogo metade. O Atlético vai ter direito a 980 ingressos. E realmente foi no Castor Cifuentes. Aquele jogo do Sampaoli com o Atlético foi em 2020. 3-1 pro Galo. O Atlético venceu com gols do argentino Di Santo, do Savarino e o outro do Arana. Então, dos 3 gols aí, 2 permanecem no elenco. Savarino e Arana. O Di Santo já foi embora e naquele jogo o Sampaoli começou com a dupla de Santo e Ricardo Oliveira. E aí parou o campeonato por conta da pandemia. Na volta os dois já não estavam no elenco do Atlético mais. Então fica realmente essa peculiaridade aí. Ele começou, né? Primeiro jogo dele ele escalou os dois. E depois ele não escalou mais, nem utilizou os 2 atacantes que deram adeus ao Atlético. Mas eu tô projetando, Romano, que o Atlético hoje tem um elenco de 35 atletas, 35 jogadores, e não dá para colocar um time, por exemplo, sub-20. Eu vou explicar o porquê. O time sub-20 do Atlético entrou de férias, porque com o fim da Copa São Paulo,
é férias, é o período de férias para a categoria júnior. E aí o que o Atlético fez? Trouxe alguns jogadores do júnior para o profissional. Entre eles, Rubens, meio-campista, que foi destaque na Copa São Paulo e na temporada. Trouxe também Felipe Felício, Luiz Felipe, o goleiro Gabriel Delfim. Então trouxe alguns. Esses aí ficam à disposição, junto com Echaporã, Savinho. E aí eu vou citar o Neto, que é volante, que já está no time profissional, mas é um garoto também que precisa de oportunidades. Tem jovens como Caleb, que terminou muito bem o ano passado, Dylan Borreiro. Então, eu acredito que essa moçada vai jogar. Assim como aqueles que voltaram do Juventude e precisam também ter oportunidades no Atlético. Vitor Mendes, Guilherme Castilho. Agora, para que a estreia aconteça do Turco, ele precisa ter o nome publicado no BID. Porque hoje também o treinador precisa ter o nome no BID para poder trabalhar ali à beira do gramado. Então, se sair o nome do Turco até terça, o que o Atlético espera, o Atlético está confiante que isso vai acontecer, ele vai comandar o time e precisa também o camisa 9, que não teve o nome publicado no BID. Falamos aí em manchete, em destaque, Fábio Gomes. Então, esses dois precisam, sim, eles precisam de nomes no BID. Eu te mandei aí, Romano, e mandei pro Edu Panzi algumas imagens do gramado do Castor Cifuentes. Eu, sinceramente, nunca vi o Castor Cifuentes com um gramado tão bom, viu? E vai ser bom, não só para esse jogo contra o Galo, mas pro Vila Nova no campeonato inteiro, né, Romano? E um detalhe interessante é que o Vila, não só o Vila, né? A prefeitura de Nova Lima resolveu investir. O gramado do... Não sei se você se lembra, Panzi, mas o gramado do Castor Cifuentes, ele tinha mais ou menos umas 7 ou 8 qualidades de grama. Eu brincava com o Adilson Martins na redação essa semana, que você saindo do banco de reservas do túnel do Vila, em diagonal pela esquerda, tinha uma moita de capim braquiária também. Finalmente mexeram no gramado e que bom, né? Um gramado de qualidade para receber o Atlético, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? E principalmente para o time da casa, né? Para o Vila Nova, que também era prejudicado com o péssimo gramado que ele tinha nos seus jogos como mandante. A gente teve lá na final do Campeonato Mineiro, módulo 2, e estava muito ruim o piso. Já tinha melhorado um pouco, pelo menos visualmente estava melhor do que em outras oportunidades, mas quando a bola começou a rolar, não estava bom. E pelas imagens que o Cláudio nos enviou agora há pouco, parece que o trabalho foi muito bem feito e a gente deve ter um piso melhor no Castor Cifuentes para a disputa desse estadual. Agora, independentemente do time que o Galo levar a campo, ele vai ser favorito se tiver a meninada, se tiver um ou outro jogador mais experiente, até porque a molecada, os jogadores que retornaram de empréstimo, todos esses estão voltando de férias agora também, né? É o mesmo tempo de trabalho. Então, é difícil até a gente separar as coisas. O Guilherme Castilho, o Ademir, o Fábio Gomes. Fábio Gomes nem tanto, mas o Ademir, todo mundo está voltando de férias agora. Assim como o Hulk, como o Arana. Então, é complicado para todos. Ainda bem, Romano, Cláudio, e aí vale não só para o Atlético, mas para a América e Cruzeiro também, que precisam mesclar. Ainda bem que nós temos 5 alterações, né? E aí você muda quase metade do time que começa o jogo. Dá para levar um pouquinho melhor a pré-temporada e os jogos do estadual dessa maneira. E engraçado você citar a situação dos estaduais e a preparação principalmente dos times que têm calendário cheio de Campeonato Brasileiro. O pessoal tem perguntado muito, principalmente no chat na nossa página do YouTube. E os times do interior? A maioria começou a treinar no ano passado. Alguns até em novembro, outros em dezembro do ano passado. Então, nesse início, vão levar uma certa vantagem em termos de físico e até de entrosamento. Mas depois as coisas podem se equiparar por ali. Eu estou falando besteira, Panzi? Tá não, e quando a gente fala em entrosamento, né, Romano, o torcedor ainda pode falar, não, mas entrosamento como? O Atlético já joga junto há 2 anos, o América também. Só que não são as equipes que jogam juntas que vão entrar em campo, né? O Cláudio acabou de trazer, deve ser um time bem Frankenstein, montado por um treinador que acabou de chegar. Então deve ser um Galo sem esse entrosamento, com a parte física bastante afetada. E é aí que as equipes do interior precisam tirar proveito, tentar beliscar um pontinho, quem sabe 3 das equipes da capital que estão retornando agora. Mas ainda assim,
o Atlético, eu repito, o Atlético segue como favorito, assim como aconteceu no início do ano passado, quando não teve férias, emendou, e aí fisicamente o Galo estava mais bem preparado e emendou uma sequência de vitórias, virou líder do campeonato muito rápido. Esse ano é diferente, mas para mim segue sendo favorito. Ô Cláudio, você arriscaria uma escalação do Atlético, um pseudo Atlético para essa estreia? Eu tô projetando o seguinte: Rafael no gol, até porque se não vai utilizar os titulares, é importante que o Rafael jogue. Guga na direita e Dodô na esquerda, para segurar Mariano e Arana. E aí, na zaga, eu não acredito em muita diferença em relação a Vitor Mendes e Rabelo. Porque o Natan vinha sendo titular, é um jogador também mais jovem, né? Pode até aparecer o Natan, mas se formos considerar aqueles que atuaram menos no ano passado, o Rabelo atuou menos que o Natan Silva. Então, e o Vitor Mendes, que está voltando de empréstimo. O Mikael poderia ser a outra opção. Ele testou positivo para Covid, né, Romano? Então não treinou ainda. Então o Mikael, ele até deve voltar a treinar, mas ainda vai ter um período atrasado aí dos demais. Então, Rafael, Guga, Vitor Mendes, Rabelo e Dodô. Meio campo. Podemos projetar aqui Castilho, Caleb, Dylan. E o ataque pode ser Savinho, Sacha e Fábio Gomes. Ou pode colocar ali também o Echaporano, uma dessas funções. Eu acho que vai mais ou menos por aí. O Ademir tem chance de ser relacionado, porque tá também precisando de oportunidades, mas até porque tá chegando agora, mas não deve fugir muito desse aí, do Atlético, para começar o Campeonato Mineiro. É bom lembrarmos, né, Romano e Edu Panzi, que como o Atlético vai jogar na quarta e no sábado, pode ser que nesses dois jogos aí o treinador coloque um time diferente, porque imagine, não dá para colocar os mesmos jogadores titulares, eu acredito, em 2 jogos seguidos, até porque se ninguém tá bem fisicamente, jogar quarta e sábado já há um risco maior, né? Então o Atlético vai pensar em tudo isso e eu acredito que serão escalações diferentes. O time que ele começar na quarta, pelo menos alguns aí vão ser diferentes e quem sabe até um time bem diferente para começar no sábado. O jogo será no Independência contra o Tombense. Tombense que vem sendo aí nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, o melhor time do interior de Minas, Romano.